Olá, galera do meu Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui é o professor Anderson Feitosa, professor de língua portuguesa para concursos públicos. Estou aqui, conforme prometi, atendendo a centenas de pedidos que chegam diariamente aí no meu Facebook, no meu WhatsApp, para falar a respeito da língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, tá? Porque o que acontece? Muitas pessoas, muitos candidatos têm me perguntado a respeito do seguinte: professor, o que se deve estudar para a Fundação Getúlio Vargas? Como é que a Fundação Getúlio Vargas cobra as questões do edital dentro da prova? Eu tenho que estudar todo o edital? Não tenho que estudar todo o edital? Então aqui vai a minha resposta. Quando se fala de Fundação Getúlio Vargas, a banca considerada mais complexa na elaboração de provas de língua portuguesa para concurso. Tá? Então é um fato que faz simplesmente a maioria dos candidatos ficar de cabelos em pé. Tá? Algumas questões são tão complexas da Fundação Getúlio Vargas que chega a sair fumaça da cabeça de alguns candidatos. Tá? Metaforicamente, é claro, isso aqui. Por que isso daqui acontece? Porque a Fundação Getúlio Vargas não é uma banca gramatical, tá? Ela não cobra aquela gramática propriamente dita dentro da prova dela. Tá? A gramática da Fundação Getúlio Vargas dentro de provas para concurso é simplesmente uma gramática semântica. Tá? O que significa uma gramática semântica? É uma gramática voltada para a sua construção contextual. Então, o que a Fundação Getúlio Vargas cobra de fato dentro da prova dela está tudo dentro do contexto da construção. Tá? Como assim dentro do contexto da construção? A resposta está dentro do texto, ela tem seu significado real dentro do texto. Então, um grande exemplo disso é quando eu falo da conjunção ou. Tá? Você pega a conjunção ou, dentro da gramática, o que a gramática normativa fala sobre a conjunção ou? Que ela é uma conjunção alternativa. Porém, dependendo do contexto em que a conjunção está sendo colocada, ela pode não ser alternativa e ser aditiva. Tá? Por exemplo, você fala assim, ou você ou eu irá fazer os trabalhos de escola. Tá? O que significa? Ou um ou outro. Tá? Ele vai te dar uma ideia de alternativa, vai te dar uma opção de escolha. Tá? Pode significar uma exclusão de alguma coisa. Agora, se eu chegar para você e falar bem assim, escovar os dentes ou usar fio dental são bons hábitos de higiene. Eu posso dizer que caso eu escove os dentes, usar fio dental vai deixar de ser um hábito de higiene? Claro que não. Se eu usar fio dental, escovar os dentes, vai deixar de ser um hábito de higiene? Também não. Tá, o que significa? Tanto um como o outro são bons hábitos de higiene. Então, ou nesse caso aqui, não é mais alternância. Tá? E não deve ser considerado como alternância, e sim o quê? Adição, tanto que nessa construção nós temos um sujeito composto. Então são esses detalhes que têm que ser observados na construção textual. Tá? Então quando eu falo de Fundação Getúlio Vargas, o que você deve de fato olhar, tá? O que você deve de fato olhar é a construção semântica, tá? O seu significado dentro do contexto. Tá? Então essa é a leitura total do edital, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, tá? Muita gente ficou com dúvida em relação a isso, tá? Então a palavra, a expressão, a conjunção só tem seu significado real, só vai ter seu significado real através do contexto. Tá? E o que é o contexto? É a interligação lógica entre as situações, entre as frases do texto. Tá? Quando eu inaugurar aqui nossas aulas, tá? Que mais tarde eu vou falar para vocês sobre isso daqui, as nossas aulas voltadas para o IBGE aqui no meu canal do YouTube, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre esse projeto para vocês. Vocês vão aprender direitinho isso daqui, tá ok? Agora vamos falar sobre o que de fato estudar para as provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que é a nossa banca do IBGE. Tá, primeiro tópico, compreensão e interpretação textual. Tá? Então esse tópico da Fundação Getúlio Vargas, tá? Melhor, dois tópicos da Fundação Getúlio Vargas, porque eu não tenho só interpretação como muita gente fala, tá? O que é um grande erro, tá? Eu tenho o quê? Compreensão e tenho interpretação textual. Então nós vamos ter compreensão e interpretação, tá? Isso serve para qualquer banco, tá? Então significa o quê? Dois tópicos diferentes, duas coisas diferentes dentro do nosso edital.
tá? Duas coisas diferentes dentro do nosso edital, e esses dois tópicos representam até 90% das provas de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas. O que significa? Tá? Que serão os dois tópicos que podem representar a tua aprovação, por exemplo. Tá? Tua classificação, tá? Pode representar um ponto que você perde aqui, nesse concurso vai representar 200, 300, 700 posições acima ou abaixo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses dois tópicos, porque esses dois tópicos representam até 90%, pode ter 70, 80, eu já vi provas com até 90% de compreensão e interpretação textual. Então muito cuidado com esses dois tópicos, ok? Tá? Então, quando eu falo de compreensão e interpretação, informações explícitas, informações implícitas, também no meu projeto que eu vou trazer para vocês, tá? Nós vamos falar direitinho sobre isso daqui, tá ok? Segundo tópico que está totalmente ligado à compreensão e interpretação textual, semântica. Tá? Nós vamos ter a parte semântica. Na semântica eu vou falar sobre figuras de linguagem, homonímia, paronímia, tá? Que são tópicos que são cobrados pela Fundação Getúlio Vargas, não com a gramática propriamente dita, tá? Na maioria das vezes. Tá? O que a banca pede aqui dentro da semântica? Semântica é o quê? É o real significado da palavra de acordo com seu contexto. Tá? Então, quando eu falo de Fundação Getúlio Vargas, tudo morre em semântica. Tudo acaba em semântica. Tá? Um dos tópicos que fala sobre semântica, que a FGV cobra em todas as provas dela, assinale qual par de palavras iguais tem o mesmo valor semântico ou valores semânticos diferentes, ou mesmo valor semântico e gramatical, valor semântico e gramatical diferentes, ou simplesmente tem o mesmo valor. Tá? Então, ela vai, por exemplo, ela pode pegar duas construções, por exemplo, eu vou para Manaus. Tá? Por exemplo, fala assim, eu vou para Manaus, eu estudo para passar. O que ela vai perguntar? Eu quero saber se esse par de palavras iguais tem mesmo significado ou tem significados diferentes, tá? Isso daqui não cai na prova da FGV, isso despenca nas provas da FGV, tá? Então tome muito cuidado. Outro tópico que cai em todas as provas com pelo menos 4 questões, tá? Que cai em todas as provas com pelo menos 4 questões, tá? Reescritura dos segmentos do texto, mantendo ou alterando o valor semântico original. A FGV tem preferência em aquele que altera o seu sentido original, que altera o seu valor semântico, que não mantém o valor semântico. Tá? Então, a maioria das questões, ela vai te dar uma construção do texto, vai falar assim, ó, reescrevendo-se esse segmento do texto, assinale aquele que a reescritura vai alterar o valor semântico. Tá? Cai em todas as provas da Fundação Getúlio Vargas, 100% das provas da Fundação Getúlio Vargas, esse tópico vai estar presente. Tá? Ele cai em todas as provas da FGV, tá? Com pelo menos 4 questões, então tome muito cuidado, nós vamos treinar aqui no projeto que eu vou lançar aqui para vocês, tá? Então pelo menos 4 questões você vai ter de reescritura das frases, tá ok? Então tome cuidado. Outro tópico que cai com muita frequência dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, morfologia, processo de formação de palavras, estudo do adjetivo e do substantivo. Ela não vai perguntar qual é o plural do substantivo, qual é o plural correto do adjetivo, ela não pede dessa maneira, tá? Vai falar assim, ó, identifique qual das construções a palavra é adjetivo, a palavra é substantivo, o adjetivo de valor subjetivo, quando trocar a posição do substantivo com o adjetivo, quando vai alterar ou não vai alterar o seu sentido original, tá? Então tem que tomar muito cuidado. O adjetivo de relação cai muito, tá? Processo de formação de palavras, ela pede com muita frequência, prefixação, sufixação, parassíntese, sigla, tome muito cuidado com a sigla, tá? Que cai muito, tá? Ela pede também um tópico que cai com muita frequência, tá? Dentro das provas dela, tá? Que ela vai pedir de você simplesmente o sentido amplo e o sentido específico. Tá? Ela pode pedir de vocês o sentido amplo e o sentido específico. Tá? Por exemplo, se eu falar bem assim, ó, carro é um sentido amplo ou é um sentido específico? É um sentido amplo. Agora, se eu chegar para você e falar bem assim, ó, Ford é um sentido amplo ou um sentido específico de carro? É um sentido específico de quê? De carro. Tá? Porque quando eu falo carro pode ser o quê? Pode ser um sentido geral, um sentido amplo, pode ser qualquer carro. Mas quando eu falo Ford, o que eu estou falando? Eu estou falando de um carro em específico. Tá? Agora, se eu pegar Ford, tá? Se eu pegar o Ford, por exemplo, falar Fiesta é um sentido amplo ou específico de Ford? É um sentido específico, tá? Então o que é isso? O que acontece que nós vamos treinar no meu projeto? Um sentido amplo também pode ser um sentido específico
de outro sentido amplo. Tá? E um sentido específico e um sentido amplo, só que não parece ser complexo. Pode ser amplo de um específico. Nós vamos treinar isso daqui, tá? Porque isso mexe muito com o raciocínio lógico. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Você, candidato, tem que tomar cuidado. Porque a língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, ao contrário do que muita gente pensa, que eu vejo piadinha no Facebook, o pessoal de humanas tentando resolver uma matéria exata. A língua portuguesa da FGV não é só humanas, ela é exata. Tá? Ela pode ser considerada uma matéria exata. Eu vou mostrar no meu projeto para vocês e com os exercícios que eu estou passando aí pelos grupos do Facebook. Tá? Então, cuidado, muito cuidado em relação a isso, tá? Porque ela trabalha com a lógica da argumentação. Tá ok? Tá? Outro tópico frequente cobrado pela Fundação Getúlio Vargas: vozes verbais, voz ativa, voz passiva, em alguns casos voz reflexiva. Tá? Só cuidado com uma coisa. A FGV ela trabalha diferente da FCC de vozes verbais, tá? Quando eu falo de vozes verbais, é um tópico frequente nas provas da Fundação Carlos Chagas, tá? Para você que vai fazer tribunal, por exemplo, também, tá? A FCC ela cobra muito vozes verbais, praticamente todas as provas dela, tá? Só que a FCC e a FGV cobram de forma diferente. A FGV pede para você identificar, a voz ativa, a voz passiva. Tá? Vai falar bem para você, assinale qual das alternativas. Nós não temos o exemplo de voz ativa, nós não temos o exemplo de voz passiva, ou nós temos o exemplo de voz ativa, ou temos o exemplo de voz passiva. Dentro da Fundação Carlos Chagas, ela pede para você o verbo, tá? O verbo, a locução verbal, tá? Que depois da conversão da voz ativa para a voz passiva ou da voz passiva para a voz ativa, tá? A forma verbal correta. Tá? Isso daqui é FCC. FGV só pede para você identificar qual é o exemplo de voz ativa, qual é o exemplo de voz passiva, quando não há voz ativa, quando não há voz passiva, tá? Então só vai precisar estudar isso daí, tá? Conseguir identificar isso daí. Agora, se você vai fazer prova elaborada pela FCC, o que vai acontecer? Você vai ter que tentar trabalhar, vai ter que trabalhar com a conversão da voz ativa para passiva, da passiva para voz ativa, tá? Então, vozes verbais, praticamente em todas as provas da Fundação Getúlio Vargas. Outro caso que a Fundação Getúlio Vargas pede com frequência também: orações desenvolvidas, orações reduzidas. Como é que ela pede mais isso daqui? Ela vai falar bem assim, a forma reduzida passando para a forma desenvolvida. Aí o que ela vai pedir? Ela pede a conversão da forma reduzida para a forma desenvolvida, tá? Ela pede muito isso daí em prova também, tá? Então tome cuidado com isso daqui nas provas da Fundação Getúlio Vargas, porque cai com muita frequência. Outra coisa que vocês têm que dar bastante atenção: expressão modalizadora, aquela que representa uma opinião de um enunciador, tá? A expressão modalizadora. Pesquisem a expressão modalizadora ou fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube, porque eu vou falar muito com vocês sobre a expressão modalizadora. Outro tópico frequente nas provas da Fundação Getúlio Vargas: sintaxe de concordância, sintaxe de regência. Quando eu falo sintaxe de concordância, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal. Outro tópico cobrado com frequência: valor semântico das conjunções, tá? Então, quando eu falo de valor semântico das conjunções, eu falo de Fundação Getúlio Vargas, mas tome muito cuidado: valor semântico dentro do contexto, tá? O valor semântico dentro do contexto, tá? Porque eu tenho um valor semântico gramatical, eu tenho um valor semântico contextual, tá? Então não fiquem ligados à gramática apenas, fiquem ligados ao contexto, tá? Porque de acordo com o contexto, uma conjunção pode simplesmente ter seu valor semântico alterado, tá? Então tome cuidado, tome muito cuidado com esse tópico da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, o que eu quero de vocês? Que vocês fiquem de olho nesses quesitos que eu passei para vocês, tá? Porque esses quesitos aqui, como eu falo para muita gente, eles não caem nas provas da FGV, eles simplesmente despencam dentro da prova da FGV, tá? Daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo com mais tópicos que devem ser estudados para as provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Importante, não fiquem presos ao edital, tá? Não pegue aquelas gramáticas dessa grossura. Sabe por quê? Porque a gramática não vai te ajudar muito. O que vai te ajudar muito? Resolver as provas da banca, cruzar as questões da banca, tá? Porque elas caem, tá? As questões da Fundação Getúlio Vargas se repetem prova após prova, só de uma forma diferente, com texto diferente, mas é sempre o mesmo estilo de questão, tá? E graças a Deus, com a minha experiência em provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Como professor de língua portuguesa, eu tenho tido um trabalho exitoso, tá? Meus alunos têm
feito 15, 16, 17, 18, 19 alunos gabaritaram a prova de português da Fundação Getúlio Vargas, tá? Por quê? Porque eu não ensino para você a língua portuguesa, tá? Porque nem sentado dentro da 3 anos e meio dentro da faculdade fazendo pós-graduação, mestrado, você não consegue aprender toda a língua portuguesa. Eu não vou ensinar você a ser um linguista, eu não vou ensinar você a ser um gramático, eu vou ensinar você a marcar ponto na sua prova, que é o importante, tá ok? Daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo para vocês, falando mais sobre o que se deve estudar de fato para as provas da Fundação Getúlio Vargas. Então, pessoal, eu vou falar também sobre o meu projeto, tá? Então, fiquem ligados aí no vídeo 2, tá? Que eu vou postar em breve, tá? E que nele eu vou encerrar essa parte aqui do que estudar para as provas da Fundação Getúlio Vargas e vou falar para vocês acerca do meu projeto de aulas voltados para o IBGE no YouTube, tá? Convide seu amigo para se inscrever no meu canal, fique ligado aqui no meu canal porque vem muita coisa boa por aí, tá ok, pessoal? Então tchau, até daqui a pouco.